Oi, gente, tudo bem? Prazer. Para quem não me conhece, eu sou Angélica. E hoje eu trouxe esse assunto aí, colocar em algum lugar, iniciação científica. E eu vou contar a minha experiência, como eu consegui, o que você precisa fazer, quais são as regras da iniciação científica na minha instituição, que é a UFES, como é que foi fazer iniciação científica na pandemia e se eu recebi alguma coisa, né? E como eu conciliei com as outras disciplinas. Então, bora pro assunto do vídeo. Então, inicialmente, eu frequentava as reuniões quando estava de forma presencial, né? Que eu entrei em 2019/2 na universidade. E aí a gente ia em algumas reuniões e eu e meus amigos, a gente gostava, assim, era o nosso primeiro contato. A gente ainda não tinha muitas experiências, a gente não conhecia muitos grupos. E aí acabou que a gente foi em um e acabamos ficando, assim. E aí veio a pandemia, né, no próximo período, que foi em 2020/1. E aí parou tudo, as aulas, né, veio aquela época de essa época aí de pandemia que todo mundo passou e a gente continuou se reunindo de forma remota, né? E foi passando o tempo e mesmo assim a gente foi participando, né? Eu e meus colegas da universidade. E aí, em uma dessas, a professora falou: gente, vai surgir uma vaga de iniciação científica e quem quiser responde esse e-mail. Aí ela mandou um e-mail assim. Aí eu fui pensei, é a minha oportunidade, né? Porque eu queria muito fazer alguma coisa e pra mim foi a experiência que eu precisava, assim, não tinha nenhum concorrente, era tipo só eu. E aí eu fui e respondi o e-mail falando pra professora que eu me interessava. E aí ela marcou uma reunião comigo para me explicar sobre o que se tratava o assunto, porque era bem diferente assim. O que eu estava pesquisando era perfil de potenciais consumidores de produtos alimentícios adicionados de insetos comestíveis no município de Vitória, Espírito Santo, que é o que eu moro. Então, ela mostrou para mim o projeto inteiro, perguntou se era do meu interesse, explicou as regras, o que era uma iniciação científica, porque eu era toda perdida, assim. E eu quis continuar, né? Quis realmente fazer. E aí precisa inicialmente enviar um subprojeto, que aí o aluno ele pesquisa sobre aquele tema e e tenta estruturar, assim, de acordo com um projeto maior, o que ele está querendo pesquisar, que era isso que eu já falei, né? Que era o perfil e potenciais consumidores de produtos alimentícios adicionados de insetos comestíveis no município de Vitória, né? E aí foi isso, assim, nesse processo eu escrevia e mandava para ela, ela corrigia. Eu escrevia, mandava para ela, ela corrigia. E aí submetemos esse subprojeto e fomos aprovadas, então. E aí eu consegui ser aprovada com bolsa, eu consegui uma bolsa de R$ 400 da universidade, que foi, tipo, maravilhoso pra mim, né? Consegui comprar várias coisinhas com dinheiro e também isso estimula a gente continuar estudando e, e pesquisando também, porque de alguma forma é algum retorno, né? E retorno financeiro é uma coisa muito importante e, enfim, isso importa muito na época de graduação, então pra mim foi maravilhoso eu ter tido bolsa, né? E também, se eu não tivesse bolsa, eu acho que eu não me animaria tanto assim pra fazer. E a minha iniciação científica, ela não precisou de laboratório e nem de experimentos ou coisas assim, porque era um caráter daquele momento da pandemia que não podia aprovar. Não é que não podia, era que preferencialmente precisavam fazer pesquisas que não envolviam a ida à universidade, né? Então foi um momento diferente que acabou que foi maravilhoso pra mim, porque eu não precisava ficar me deslocando ou matando ratinho, que é uma coisa que eu, tipo, eu não conseguiria. Fazendo experimentos de forma geral, assim.
E aí a minha pesquisa, como ela envolvia o perfil dos consumidores e para o município de Vitória tinha um N bem grande, né? Então eu fiz um formulário online no Google e aí eu precisava de aproximadamente 400 respostas e aí eu fiquei o tempo todo falando, gente, me ajuda, divulguem a minha pesquisa. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E graças a Deus consegui atingir, até passei um pouco do mínimo. E aí a gente começou a analisar, a rodar esses dados em aplicativo de estatística. E aí foi organizando isso e pesquisando os dados que tinham assim para pesquisar, para relacionar, o que as pessoas estavam falando sobre insetos, né, sobre a possibilidade de consumo, sobre o perfil dessas pessoas que aceitariam ou não. E aí, para mim, o que mais desafiou na minha pesquisa não foi nem esse número expressivo de pessoas, né, que eram quase 400 pessoas, foi mais a escrita mesmo, que eu tive muita dificuldade. Nossa, eu mandava, a professora retornava, eu mandava, ela retornava. E a gente marcou algumas reuniões assim para falar coisas que talvez se a professora fossem óbvias, óbvias, mas que pra mim não era, tipo, os processos de melhorar a escrita, de ler em voz alta que eu tava escrevendo, de enfim, de falar coisas que tinham sentido na escrita e foi pra mim o que mais me desafiou, né? Porque foi difícil também achar 400 pessoas, mas o desafio de escrever, de pesquisar e de relacionar as informações, pra mim foi bem complicadinho, porém foi uma experiência que eu curti muito, assim, o processo. Eu percebi que eu evolui muito na escrita, na forma como eu me expressava na academia, assim, tipo, em escrever. E pra mim foi muito importante mesmo. Eu sei que quando chegar na época de fazer o TCC, eu já vou ter alguma experiência, né, na escrita. E pra mim isso foi super importante. Eu recomendo muito que vocês façam. Tipo, não precisa ficar emendando uma iniciação científica na outra, né? Mas só para você ter uma experiência de diferente, porque é diferente um aluno que faz iniciação científica e um aluno que não faz. E aí, de forma geral, assim, foi isso. E para conciliar com as outras disciplinas foi bem tranquilo em alguns momentos que precisavam mandar relatórios ou ficar empenhado mesmo para a pesquisa ela andar e as reuniões acabavam que tomavam algum tempo, porém não era uma coisa que para mim era tipo, me demandava muito, não era uma coisa que para mim me demandava muito, porque eu nunca fazia todas as disciplinas dos períodos, né? Eu sempre fiz tipo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí para mim foi bem tranquilo a conciliação das disciplinas com a iniciação científica. E de forma geral é isso. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta sobre a iniciação científica, vocês falem aí nos comentários. Se você participou desse processo de responder, muito obrigada, porque, nossa, olha, foi super importante, assim, a ajuda das pessoas, né, a divulgação, o empenho também, né, tipo, eu fiz algumas coisinhas assim, ó, para poder entregar, mas o que mais importou foram as pessoas, né, nossa, enchi muito o saco das pessoas no meu Instagram, dos meus amigos, da minha família, tipo, eu não vi alguém e falava, nossa, responde meu formulário. Mas assim, foi muito gostoso esse processo. E agora a gente vai apresentar, né, tipo, pro público. E inclusive eu vou tentar gravar, vou tentar divulgar nas minhas redes, né, esse momento que pra mim também tô bem ansiosa. Que a gente tem um banner, né, e aí a gente fala com o público sobre o nosso projeto, né, sobre a nossa pesquisa. E a iniciação científica é isso, assim, um início
de uma pesquisa, alguma coisa que talvez apaixone, assim, né? É um início mesmo, é uma coisa para mostrar como que é a realidade de um pesquisador, como é a rotina, e aí é isso. Beijos, até o próximo vídeo.